Fala, meus amigos, a paz de Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Vai ser uma palavra rápida e objetiva, mas eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Leia comigo aí Gênesis capítulo 13, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Eu tenho um tema bem interessante aqui para compartilhar com vocês, que é partidas necessárias. Esse texto aqui me chama muita atenção porque eu percebo aqui que toda planta que Deus não plantou na minha vida e na tua vida, em algum momento Deus vai arrancar. Olha que interessante, desde o dia em que Ló saiu com Abraão, Deus não falou mais com ele. O texto é muito claro. Olha o que diz o texto, olha o detalhe do texto. Se você ler de forma superficial ou de forma muito veloz, você não consegue pegar esses detalhes. Olha o que diz o versículo 14, somente a parte A. Disse o Senhor a Abrão, olha o detalhe agora, depois que Ló separou-se dele. Observe, Deus só retorna a falar com Abraão depois das promessas que ele havia feito para Abraão em Gênesis capítulo 12, de sair da terra dele, sair da parentela dele. Deus só volta a falar com Abraão depois que Ló se aparta dele. E isso é muito interessante, isso nos deve levar a questionar o porquê disso. Por que Deus só retorna a falar com Abraão depois que Ló se separa dele? Quando a gente vai pegar o significado do nome Ló no hebraico, Ló significa cobertura ou véu ou cobertura. Entenda, Ló estava funcionando como uma espécie de cobertura de véu que impedia o Senhor de falar com Abraão. Deixa eu perguntar para você, qual é o Ló que precisa partir da tua vida hoje? Talvez você tenha perguntado, talvez você tenha aí pensado, questionado, por que Deus não está falando comigo? Será que não tem um Ló na tua vida? Será que não tem um parente? Será que não tem alguém que precisa sair da tua vida, que Deus já colocou no teu coração, que quando essa pessoa se aproxima você não sente paz, não sente alegria, mas é meu parente, é meu tio, é meu irmão, é meu primo, eu não sei quem é. O que eu quero dizer para você é que você precisa obedecer o Senhor. Abraão obedeceu parcialmente ao Senhor, porque o Senhor havia dito de forma bem clara: sai da tua terra e da tua parentela. Só que Abraão, sentimentalmente, ele não conseguiu se desvencilhar, se desligar do seu sobrinho Ló e levou Ló com ele. Só que houve uma tragédia aqui para Abraão, porque ficar sem ouvir a Deus, meus irmãos, é uma tragédia. É horrível ficar sem ouvir a Deus. Eu já fiquei sem ouvir a Deus por muito tempo e não entendia por que Deus não falava comigo, porque eu não conseguia entender. Eu orava, jejuava, lia a palavra. Não que Deus não falava da forma tradicional como nós conhecemos pela palavra, enfim, mas quando Deus fala conosco pessoalmente, sabe? Através de uma revelação, através de um sonho, ou da voz dele dentro de nós, no nosso espírito. E o Senhor, então, aqui ele fica sem falar com Abraão. Por isso que eu chamo de tragédia, é uma tragédia. Então, precisou acontecer aqui uma partida, que é o que eu chamo de partidas necessárias. Existem partidas que são necessárias em nossas vidas. Ló precisou sair da vida de Abraão. Nós sabemos que quando Deus chama Abraão, Deus tem promessas muito claras, muito objetivo. Deus, ele é objetivo. Deus não pode falar uma coisa e nós entendermos outra. É claro que Abraão, ele entendeu que Deus havia falado com ele. Nós precisamos também entender aquilo que Deus vem falando conosco. Deus não pode falar A e nós entendermos B. Até o dia que Ló se apartou dele, nós vemos que Deus não vai mais falar com ele. Existem pessoas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Eu quero perguntar para você, nessa oportunidade, quem está atrapalhando o teu relacionamento com Deus? Qual é a pessoa que você precisa permitir que parta da tua vida hoje? Wagner, mas essa pessoa me ajudou muito, mas essa pessoa fez isso. Tá, mas você com certeza teve alguma contrapartida até aquele momento. Existem momentos que nós precisamos entender quem precisa partir da nossa vida para que as promessas de Deus sejam renovadas e ele venha cumprir tudo aquilo que ele tem em nossa vida. Não podemos ficar apegados emocionalmente a essas pessoas. Principalmente aquelas que Deus está ministrando, que elas precisam sair da nossa vida. E nós queremos insistir em caminhar com pessoas que já se encerrou o ciclo de amizade com ela. Elas vão continuar em nossas orações, nós vamos ajudá-las de alguma forma, mas caminhar junto já não dá mais. Perceba, você precisa entender isso.
E o caráter de Ló foi revelado justamente quando houve um problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles estavam pastoreando ali e Canaã já estava pequeno para eles. O lugar das pastagens ali já estava pequeno para eles. Houve essa desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão, então, por ser experiente, entender que ele carregava a bênção de Deus, vai propor para Ló o lugar que Ló deveria escolher. Por que Abraão propôs, né, fez essa proposta para Ló? Porque Abraão, por ser tio, com certeza entendia que Ló era muito avarento. E Abraão também, ele sabia, ele tinha certeza que a bênção do Senhor, a bênção de Deus estava sobre ele. A bênção do Senhor estava sobre Abraão, não estava sobre os lugares. E a gente vê que Ló vai escolher o melhor lugar. Olha o que diz Gênesis 13, versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Veja que Ló foi atraído por aquilo que viu. Ló desonrou seu tio Abraão, que havia desobedecido até mesmo Deus para trazer ele junto. E essa desonra trouxe a maldição sobre a vida de Ló e sobre a vida da sua família. Vocês sabem o final da história. Não é o meu objetivo aqui contar o final da história. A sua mulher vai se transformar numa estátua de sal. Ele vai ter relação incestuosa com as suas filhas, porque eles vão morar num lugar péssimo. Então Ló deu mais valor para os prazeres, para aquilo que estava chamando a atenção dos seus olhos, porque ele foi atraído pelas campinas do Jordão, mas ele não entendeu que ele deveria honrar o seu tio Abraão e dar a primazia para o seu tio. Ló não entendeu, nós não vemos uma oração de Ló, nós não vemos um contraponto de Ló a Abraão falando, não, meu tio, não é assim, o Senhor carrega a bênção de Deus, eu quero estar com o Senhor, será que a gente não consegue uma outra forma? Não, Ló simplesmente olhou, avistou, não orou, tomou a decisão e partiu. É o que eu quero dizer para você nessa oportunidade. Existem partidas necessárias. Deixa essa pessoa partir, deixa essa pessoa ir embora. Deixa essa pessoa tomar as decisões dela. Talvez essa pessoa até desonra você. Você sabe que existem parentes, pessoas que nos desonram, elas não acreditam em nós. E se elas nos desonram, deixa elas atraírem a desonra para elas. Porque aqueles que nos honram serão abençoados pelo Senhor. Abraão carregava a bênção de Deus. Deus é muito claro no texto bíblico, quando a pena de Moisés aqui vai escrever, é muito claro, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou você acha que no momento que Ló escolheu a melhor parte sem se importar com o seu tio, ele não desonrou o seu tio e não atraiu sobre si a maldição? Porque ele desonrou o seu tio, ele foi amaldiçoado. Ou seja, Deus disse a Abraão, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Não teve uma honra da parte de Ló. Ló não reconheceu tudo aquilo que o seu tio havia feito por ele. Quantas pessoas você tem ajudado, tem abençoado, e no momento de elas serem gratas, elas viram as costas para você? Você abençoa elas ensinando, orientando. Você abençoa elas com a sua oração, com o seu jejum, e no momento que você mais precisa, elas viram as costas para você. Deixe essas pessoas partir, não se apegue emocionalmente. Abraão aqui ficou sem ouvir a voz de Deus por muito tempo, porque ele desonrou, ou não ouviu, melhor dizendo, o conselho do Senhor, a palavra de Deus. E é assim que acontece conosco, quando nós não ouvimos a palavra do Senhor, os conselhos da palavra do Senhor, nós quebramos a nossa cara, porque aí nós agimos totalmente emocionalmente, sem discernimento espiritual, e aí nós acabamos querendo ser melhores do que Deus, ou sermos mais bons do que o Senhor. Ele, Ló, escolheu para si a melhor parte, mesmo que isso significasse morar nas proximidades de Sodoma e Gomorra, uma cidade pecaminosa, uma cidade tomada por prostituição, por sodomia, homossexualismo, pecados absurdos ali estavam presentes naquela cidade. Foi para esse lugar que Ló decidiu ir. Ló, certamente, ele visualizou oportunidades materiais sem se importar com a sua vida espiritual. E a tragédia estava decretada na vida dele. Ele não orou, como eu disse, ele não pensou nas decisões que ele estava tomando. E assim nós precisamos deixar partir pessoas para que elas não se tornem empecilhos daquilo que Deus tem conosco. Se você insistir nesse relacionamento, você pode atrasar aquilo que Deus tem para você. Abraão sabia
que a bênção do Senhor estava sobre ele, não estava em lugares. Nós precisamos entender isso. Você é o portador da bênção de Deus. Se existem pessoas que queiram partir, abençoa elas e deixa partir. Segue a tua vida em nome de Jesus. Você precisa entender que você está trilhando um caminho. Você está com objetivos. E muitas vezes as pessoas que estão à tua volta, isso engloba parentes, mãe, irmãos, eles não vão compreender. Porque Deus falou somente com você o que Ele tem. E aí os seus parentes não vão entender, eles não precisam entender. Você precisa obedecer aquilo que Deus tem em sua vida. Então, existem partidas necessárias. Amém? Que Deus abençoe sua vida, receba essa palavra aí. É uma palavra rápida, objetiva aí, cerca de 10 minutos. E eu quero que você entenda isso. Deixa partir as pessoas que precisam partir. Talvez essa é a palavra que você estava pedindo para Deus. Você queria ouvir algo, uma direção de Deus. Aqui está uma palavra para o teu coração. Existem partidas necessárias. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de discernimento para deixar partir da nossa vida pessoas, Pai, que já não fazem mais parte do projeto. Elas não vão nos acompanhar na próxima fase que o Senhor tem. Em nome de Jesus, nos dá discernimento para que a gente possa abençoar até mesmo os ingratos, Pai. Até mesmo aquelas pessoas que nós abençoamos, oramos por elas, ensinamos a palavra e elas nunca foram gratas a nós, Pai. Mas da mesma forma, o Senhor nos aconselha a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. O Senhor é muito claro, Senhor, no Sermão do Monte, para nós bendizer aqueles que nos maldizem, orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, Senhor. Não importa quanta desonra temos sofrido, nós sabemos que nós carregamos a bênção do Senhor, nós carregamos a Tua presença. Nós não vamos ser abençoados, nós já somos abençoados porque o Senhor está conosco. Abençoe esse teu filho, essa tua filha que está ouvindo essa palavra, dá sabedoria, maturidade, graça, para que ele e ela possam tomar as decisões que precisam ser tomadas. Em nome de Jesus, abençoa o teu filho e a tua filha. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Queridos, queridas, até o próximo vídeo, querendo Deus. E você já sabe, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever aqui no meu vídeo, porque quanto mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, melhor para a nossa humanidade, melhor para a nossa cidade. Quanto mais pessoas vivendo a palavra de Deus, melhor para as nossas famílias. Eu creio que a bênção de Deus está sobre você. Não negocie a bênção de Deus. Obedeça o Senhor completamente e veja tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu também aqui, antes de encerrar esse vídeo, estava pensando, quem sabe você quer me sugerir algum tema? Coloque aí nos comentários desse vídeo. Wagner, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Deixa a sua sugestão aí para mim, para que eu possa ver aquilo que você quer ouvir. E a gente, quem sabe aqui, vai estar orando e sendo direcionado por Deus para nós falarmos sobre esse tema, tá bom? Que Deus te abençoe, receba aí a vitória do Senhor, a bênção do Senhor, a graça e a força para que você continue e fique firme nesta caminhada. Deus te abençoe.